Bom dia, gente. E a gente tacou só o pó da rabiola. Bom dia, gente, bom dia, bom dia. Bora ler a Bíblia? Ó, hoje a gente vai orar e vai ler o capítulo 24, tá? Tô cansada. Menino, e ainda tem sábado, né? Sábado e domingo, que ainda tem que lavar as coisas dessas crianças pra semana começar, produzir e por aí vai. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque seu amor dura para sempre. Nos ajuda, Pai. Tira de nós o cansaço, a reclamação. Tira de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Nos fortalece, nos protege, nos dá ânimo, nos dá coragem, Senhor. Arranca, Senhor, essa coragem lá do fundo. Lá do fundo da nossa alma, Jesus. Oh, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Gente, vamos ler. 1 Samuel 24, tá? A gente vai continuar. É o momento em que Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas ele não o faz. Aí a gente vai ver aqui a história. Então, ó, quando Saul voltou da luta contra os filisteus, então, por um momento, né, ele estava ali na montanha, o Davi estava aqui na montanha. Davi estava aqui, Saul estava aqui, Davi estava aqui. E aí eles poderiam ter se cruzado, mas Deus fala assim, né? Deus que manda a mensagem. Os filisteus estão atacando a sua terra, então ele volta e vai cuidar da vida dele. Então, ó, quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta que fica perto da fonte de Gede. Então, escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar. Cara, ele não desiste, ele vai até achar Davi. Na cabeça dele, ele vai matar Davi. Pelo jeito, ele não, né? Ele vai colocar alguém pra matar, enfim. Mas vamos ver. Aí, ó, procurar Davi e seus homens a leste das rochas, dos cabritos selvagens. Saul chegou a uma caverna, junto de alguns currais de ovelha, perto da estrada, e entrou ali para satisfazer suas necessidades. O número 2, tá? Ele foi fazer o número 2. Então ele vai lá para dentro da caverna fazer o número 2. Então eles disseram a Davi, esta é a sua... Aí o Davi estava escondido com os homens. Aí os homens falam, essa é a sua oportunidade de matar ele. Aí, ó, esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Essa informação não está para frente, essa informação está aqui, tá? Então Davi se arrastou de mansinho até onde Saul estava e cortou um pedaço da capa dele sem que ele percebesse. Então ele vai, né, até o Saul tá lá de cócoras, provavelmente, ele vai e corta um pedacinho da capa do Saul. A cena não é agradável, mas é essa. Sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então ele começa a ter uma crise ali de consciência. Ai, meu Deus, ele é o rei, ele é o escolhido de Deus. Eu acho que eu tô fazendo tudo errado, eu não posso matar esse cara. Ele começa a ter uma crise de consciência. Por quê? Porque ele também foi ungido e ele sabe que ser ungido é algo muito importante, principalmente por Deus, tá? Então, ó, então disse aos seus homens, aí o Davi vai falar isso para os homens dele, né? O Senhor Deus me livre de fazer algum mal ao meu senhor, né? Ao Saul, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é rei escolhido pelo Senhor. Lembrando que Samuel despejou lá um vaso de azeite na cabeça de Saul, quando Saul foi escolhido e tal. Chamou todo mundo, reuniu e falou, ó, o Senhor escolheu esse cara aqui como rei, levantou Saul como rei. Assim Davi convenceu seus homens de que eles não deviam atacar Saul.
Então Saul levantou-se, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Davi sai atrás dele e gritou. Então ele tá lá indo longe, lá, e o Davi falou: "Oh!" Aí Davi gritou: "Rei Saul!" Ele virou-se e Davi, em sinal de respeito, se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Então Davi se prostra. Então disse: "Por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Senhor Deus o entregou a mim. Alguns me disseram que o matasse, mas eu não quis fazer isso. E disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Senhor o escolheu para ser rei. Veja, meu pai, veja o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor, nem fazê-lo nenhum mal." Davi tá explicando aqui para ele: ó, eu poderia ter te matado, mas eu não penso em fazer isso, tá? Eu sabia muito bem que o Senhor estava procurando me matar, mas mesmo assim eu não o ataquei. Que o Senhor julgue qual de nós dois está errado, ou seja, ele já passa para a mão de Deus. E que ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim, ou seja, correndo atrás de mim em vão, pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. Como diz o velho ditado, o mal vem dos maus, mas eu não lhe farei mal algum. Vejam o que o rei de Israel está tentando, vejam que o rei de Israel está tentando me matar. Davi fala, né? E isso, o Saul, ele tá provavelmente com os soldados dele, tá? Então, provavelmente não tá Saul sozinho, atrás tá os soldados. E aí, Davi tá falando: eu não vou matar você, olha o que você tá tentando fazer contra mim, olha a sua capa aqui, eu peguei um pedaço da sua capa, mas eu não fui contra a sua vida. Oi, bom dia, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu não fui contra a sua vida, e tudo isso, provavelmente soldados estão atrás do Saul, né, um pouquinho atrás, e vendo tudo isso. Aí ele fala, ó, o Senhor Deus, aí ele fala, ó, como diz o velho ditado, o mal vem dos maus, mas eu não lhe farei mal algum. Isso Davi está dizendo para Saul. Vejam, o rei de Israel está tentando me matar. Então, provavelmente, essa fala dele é para que os soldados vejam que Saul está contra ele, mas ele não está contra Saul, tá? Então, ele fala aqui, ó. Vejam só que ele está caçando um cachorro morto, uma pulga. Ou seja, quem sou eu? O Senhor, Deus vai julgar e decidir qual de nós dois está errado. Que ele me julgue, me defenda e me livre do Senhor. Só aí eu já recuava, né? Porque, tipo, Deus vai julgar e ele tá tão certo de que ele está certo, que ele tá falando que ele julgue, que ele me defenda e que ele me livre do Senhor, porque é o Senhor que tá tentando me atacar, ó. Quando Davi acabou de falar, Saul disse: é você mesmo, meu filho Davi? Acho que ele cai em si, né? O espírito do capeta some. Ele cai em si, aí ele fala: é você mesmo, meu filho Davi? E Saul começou a chorar. Então disse a Davi: você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, enquanto eu lhe tenho feito muito mal. Acho que ele caiu em si. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor tivesse me entregado a você. Então ele assume, né? Realmente, eu caí na armadilha, mas você não me matou. Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, o deixaria ir embora são e salvo? Ainda mais naquela situação vulnerável, né? Quando você tá ali fazendo o número 2, você tá completamente vulnerável, até porque eles não tinham os papéis higiênicos, a nossa vida higiênica, a coisa ali era bem rústica. Então, ó, depois de pegar o seu inimigo, deixa ir são e salvo, que o Senhor o abençoe pelo que você fez por mim hoje. Então ele abençoa Davi, entende que Davi realmente não tem culpa. Gente, tem uns...
uns bichinhos voando, acho que agora no calor, sabe aqueles bichinhos de fruta? A gente põe as frutas ali, começa a voar os bichinhos, vem pra casa toda, meu Deus. Aí, ó, agora estou certo de que você será rei de Israel e que durante o seu governo governará firmemente. Então ele fala para Davi, né? Então eu já sabia que Davi ia governar e agora ele fala, eu sei que você vai governar firmemente, né? Porque você é um bom rei, você é um cara justo. É isso que ele está tentando dizer. Mas jure em nome do Senhor que não acabará com os meus descendentes. Até porque quando um rei se levanta, ele pode matar os descendentes do outro rei para não deixar descendência. Mas jure em nome do Senhor que você não acabará com os meus descendentes. E assim o meu nome e o nome da minha família não serão esquecidos. E Davi jurou. Então Saul foi para casa e Davi e seus homens voltaram para a fortaleza. Tá? E aqui a gente encerra esse capítulo, tá? Que hoje é bem curto. A questão é, a partir desse momento, fica assim, fica Davi num canto e Saul no outro. Saul governando, Saul cuidando da vida dele e Davi fugido, porque Davi não volta para o reino. Ele fica um fugido, mas que não é tão fugido assim, né? O Saul propriamente, ele não vai mais contra perseguir Davi, mas também Davi não pode voltar pro reino de boa. Davi vai ficar andando por aí. Mas o que se entende sobre eles com essa situação o Saul, ele dá uma pausa, porque ele entende de fato que ele estava literalmente lascado, né? Davi podia ter matado ele e ele não fez. Então ele entende que Davi não vai o fazer de verdade, tá? Então ele resolve ficar na vida dele, curtir o reino, cuidar da vida dele, entendeu? E continuar. Mas aqui o ensinamento de Davi eu não vou me vingar, principalmente contra alguém que Deus levantou, porque ele entende que Deus levantou Saul. E pare para pensar, fora essa situação de não se vingar contra alguém que se levantou, quem era Saul? Saul era pai da mulher de Davi. Apesar dele não estar com essa mulher, ele amava essa mulher, Mical. Tá? Ele era casado com a Mical. Ele fugiu, a Mical ajudou ele a fugir. Ele ainda talvez tinha esperança de voltar com a Mical. O Saul era pai do Jonatas, o melhor amigo dele. Ele viveu com esse homem como seu próprio pai, aprendendo, saber, ali no palácio. Ele tinha amor por Saul, como um pai. Você vê que ele se reporta a Saul como um pai. Então pare e pensa o desastre que seria se ele matasse Saul, fora ele saber que Deus ergueu Saul e a desonra que seria por ser ungido de Deus. Ele poderia matar Saul? Poderia, porque ele já era o novo ungido. Mas olha o regaço que ele faria na vida da esposa, na vida do melhor amigo, entende? Então eu acho que para ele, e também porque ele amava Saul e tinha Saul como um pai. Então eu acho que para ele não pesou só a situação do Saul ser escolhido de Deus. Pesou tudo. Pesou tudo. O tempo que ele viveu com Saul, o fato de Saul ser sogro dele, o fato de Saul ser pai do melhor amigo dele. Às vezes, nós precisamos simplesmente nos afastar. Às vezes é melhor a gente fugir, às vezes é melhor a gente não confrontar. Por exemplo, existe um mandamento, né, que é um mandamento que nos dá bênçãos com esse mandamento, honra pai e mãe. Muitas vezes a gente tem que fugir do confronto com os nossos pais, e muitas vezes não, na maioria das vezes. Por quê? Porque quando a gente confronta, a gente desonra, tá? E honrar pai e mãe é um mandamento, tá? Às vezes, você não tem que ouvir tudo que eles falam, você tem que honrar eles. O que é honrar eles? Cuidar deles na velhice. Ah, mas meu pai e minha mãe não cuidou de mim. Mas você não vai fazer porque eles fizeram. Eles já te deram a vida. Você vai fazer porque é um mandamento que Deus espera de você. Se você tiver essa situação, né? Você vai perdoá-los porque Deus manda com que você perdoe.
Você vai honrá-los porque Deus manda você honrar, tá? Então, aqui vem muito mais a questão da honra, a questão de você não ir contra os seus princípios, tá? Davi não podia ir contra os princípios dele. Ele sabia quem Saul era, a importância que Saul tinha, tá? Então ele preferiu ir para um lado e fugir do que atacar, tá? Então esse é um princípio de honra. É bom a gente entender que muitas vezes é como eu disse para vocês, às vezes é melhor você abaixar a cabeça. Abaixa a cabeça, fica quieto, às vezes diante de uma injustiça, porque nem sempre o confronto é a vitória, tá? Muitas vezes você precisa reivindicar seus direitos, sim, muitas vezes você precisa expor a sua situação, mas nem tudo você precisa confrontar. Às vezes é preciso você calar e levar para Deus. Deus, essa situação eu me sinto injustiçado, nessa situação eu tinha o que dizer, eu tinha o que falar, eu tinha o que reclamar, eu tenho o que reclamar, mas eu preferi trazer para o Senhor. Faz justiça por mim, tá? Então que Deus abençoe vocês, um bom dia. Eu tô podre, mas a vida continua. Vou entregar laço, trabalhar e é isso. A gente volta amanhã em nome de Jesus. As crianças foram para a ilha, eu vou poder descansar também e amanhã a gente volta, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Bom dia com a graça de Deus.